Obrigado. Gente, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu queria agradecer a oportunidade de estar entre vocês mais uma vez, rever amigos, ser recebido sempre com tanto carinho e poder compartilhar, porque esse é o verbo do momento, não só no movimento espírita, mas em todo o movimento cristão. É hora de compartilhar, é hora de trocar, é hora de oferecer o pouquinho que nós temos e absorver o muito que o todo tem para oferecer. Então a gente vem para trocar e para ofertar um pouquinho do muito pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Na verdade, um pouquinho do quase nada que nós sabemos sobre o Consolador que Jesus prometeu. Lá no texto de João, especificamente no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus promete e João registra as palavras dele, dizendo que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria ou nos enviaria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos recebe, que nos reúne nessa quarta-feira. Mais ou menos na metade do século XX, o poeta escreve uma música que ficou imortalizada na voz de vários cantores. Várias vozes imortalizaram essa música. E o refrão dessa música é muito marcante para nós. O refrão diz assim: tristeza não tem fim. Quem é dessa época me ajuda agora. Felicidade, sim. Embora ninguém negue a beleza poética desse refrão e da música como um todo, nós espíritas refutamos essa afirmação. Ninguém nega a beleza poética, não só do refrão, mas da música toda. Mas nós espíritas refutamos isso assim com bastante veemência, porque se a felicidade, ou se os momentos de felicidade têm fim, os momentos de tristeza também. Chico Xavier chegou a dizer que isso também passa, tudo na nossa vida passa. Então nós refutamos esse refrão. Nós vamos nos apegar na noite de hoje ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque nas bem-aventuranças Jesus exaltou aqueles que sofrem. Jesus exaltou aqueles que o mundo deixou de lado. Ele vai nos dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, os que sofrem perseguição em nome da justiça. E Kardec sintetiza algumas dessas bem-aventuranças nessa frase que vai dar título ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos conversar sobre bem-aventurados os aflitos. Nós vamos comentar a argumentação lógica de Kardec. Mas naquela lógica madura de um espírito evoluidíssimo. Tanto que Emmanuel chega a dizer no livro A Caminho da Luz, quando ele vai comentar o advento da doutrina espírita, quando ele vai comentar o advento do Consolador, referindo-se àquele espírito que encarnaria para codificar a doutrina, Emmanuel diz assim: um dos espíritos mais lúcidos da psicosfera da Terra. Allan Kardec, ou se nós preferirmos, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, é um dos espíritos mais evoluídos, segundo Emmanuel, de toda a psicosfera da Terra entre encarnados e desencarnados. A lógica de Kardec, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em toda a codificação, impressiona. Eu vejo muitos oradores dizerem que não conseguem identificar o que é mais bonito em O Livro dos Espíritos. Se é a pergunta de Kardec ou a resposta dos imortais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Kardec começa dizendo assim: como posso me dizer bem-aventurado se eu estou sofrendo? E essa pergunta realmente nos intriga. A primeira coisa que a gente precisa entender é a linguagem, gente. O que é bem-aventurado? Quem me ajuda? Isso, os encarnados agora, por favor. O que é bem-aventurado? Feliz. Felizes os aflitos.
Como é que eu posso ser feliz se eu estou aflito? Olha a técnica que Kardec está usando para analisar o texto. Ele faz uma pergunta contrapondo a afirmativa de Jesus para depois discorrer com a sua lógica. Como posso me dizer feliz se eu estou sofrendo? Porque no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos encontrar passagens extremamente interessantes que dão a entender o seguinte: o que o povo hebreu acreditava? Enquanto você estava em paz, enquanto você estava feliz, Deus estava do seu lado. A hora que o ciclo de dor te visitava, Deus tinha nos abandonado, Deus tinha nos deixado de lado. E eu apostaria que a gente faz isso, até hoje. Muitas vezes nós acordamos, por exemplo, com uma unha encravada e pensamos assim: tenho fé em Deus, em Jesus e nos bons espíritos. Amanhã isso aqui vai estar melhor. Só que no outro dia o que acontece? Até piorou um pouquinho. A gente fala assim: eu tenho fé em Deus e em Jesus que vai melhorar. Os bons espíritos já ficaram de lado. No segundo dia, se não começou a melhorar, a gente fala: eu tenho fé em Deus que isso aqui vai sarar. Jesus já pulou fora do processo. Então eu apostaria que a maioria de nós ainda faz isso. Talvez, aliás, provavelmente num movimento inconsciente. Mas a gente ainda faz isso. Toda vez que nós estamos em paz, toda vez que a coisa está equilibrada, nós nos vemos felizes, rindo, às vezes até exagerando. Toda vez que a dor nos visita, não sei se vocês fazem isso, mas eu me pego revoltado, desanimado, reclamando, com todo o conhecimento espírita que eu tenho. Como é que eu posso me dizer feliz? Como é que eu posso me dizer um bem-aventurado se eu estou sofrendo? E o primeiro item que Kardec vai citar, o primeiro subtítulo, ele chamou de justiça das aflições. Ele vai falar sobre a justiça de Deus, da perfeição absoluta do Criador. E é interessante notarmos que quando nós falamos em perfeição absoluta, nós associamos isso com o que o próprio Kardec nos diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 17. Ele vai falar que Deus é a perfeição absoluta. Aliás, ele vai dizer que existem dois tipos de perfeição, se nós quisermos ser didáticos para entender perfeição. A perfeição de Deus é a perfeição absoluta. É a perfeição inatingível para nós. Por isso que ele é a inteligência suprema. Se você buscar o sinônimo da palavra suprema nos dicionários, está escrito assim: referente a Deus, inatingível para nós. Mas tudo que não é absoluto é o quê? Quem me ajuda? Relativo. Se Deus é a inteligência suprema e a perfeição absoluta, nós podemos atingir um grau de perfeição que nós vamos chamar, Kardec chamou, de perfeição relativa. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos imortais, aos espíritos muito evoluídos, do nível dele, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade. E o Espírito de Verdade responde ao codificador: vede Jesus. Jesus é para nós o modelo de perfeição relativa, o modelo de perfeição ao qual nós podemos nos espelhar e podemos atingir num futuro mais ou menos distante. E Kardec vai discorrer durante toda essa primeira parte, justiça das aflições, que nós não podemos admitir um Deus imperfeito. Nós não podemos admitir um Deus que falha. Então, se eu não posso admitir um Deus imperfeito, eu não posso admitir um Deus que falha, o nosso sofrimento, os nossos ciclos de dor têm uma causa? Tem, gente? Um de cada vez, senão eu não entendo. Eles falam tudo ao mesmo tempo. Sim ou não? E se, olha a lógica de Kardec, às vezes a gente não se apega nesses trechos. Se Deus é justo, a causa é? Interessante, se Deus é justo, a causa é justa. E tem um outro item, tem um outro dizer de Kardec que é extraordinário. Ele diz assim: Deus, não podendo punir pelo bem que você fez, nem pelo mal que você não fez, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, para a gente conversar sobre isso, porque quando nós nos apegamos à ideia de Deus, e Kardec usa o termo punição, isso choca o nosso ouvido. Por que Kardec está falando em Deus punindo? E aí nessas horas eu me lembro de Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas, dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá a vida.
Letra é a forma, espírito é o fundo. Então vamos nos apegar à ideia. Não levar ao pé da letra a punição de Deus, porque nós sabemos que Deus não pune. A lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educativa. Cada uma das ações de Deus frente aos seus filhos visa a educação de um espírito imortal, no nosso caso, imperfeito. Então vamos voltar para o texto. Deus, não podendo punir, e é aqui que nós temos que saber interpretar o termo, que Deus não pune, então vamos nos apegar à ideia. Deus não podendo punir pelo bem que você fez, porque o bem que nós fazemos gera algum tipo de punição? O bem que nós fazemos gera desconforto? O que o bem que nós fazemos gera para nós perante o princípio de causa e efeito? Alegria, paz, esperança frente ao futuro, o aprendizado do amor que sintetiza toda a lei de Deus. Em Mateus 22, quando Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento da lei, ele resume toda a lei de Deus, todos os profetas, ao amor. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Cada uma das nossas ações no bem é uma ação de acordo com a lei de Deus. Essa é a questão 630 de O Livro dos Espíritos. Então, Deus não podendo punir pelo bem que você faz, porque o bem não gera punição. Nem pelo mal que a gente não faz, isso aqui é profundo, dentro da filosofia espírita, porque o mal que eu pensei, que eu tive vontade de fazer e não fiz, me gera algum desconforto? O que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 17, chama Sede Perfeitos? Que se você pensa no mal e faz, significa que nós estamos engatinhando em termos de progresso. Se você pensa, se você sente vontade e não faz, nós estamos uns passos à frente. Se nós nem sentimos vontade, quer dizer que o progresso para a Terra está muito próximo da meta. Estamos muito próximos da perfeição espiritual relativa ao planeta Terra. Então, Deus não podendo punir pelo mal que eu não fiz, me lembra isso. Todo mundo aqui sente vontade de fazer coisa errada de vez em quando? Sente vontade de se estressar, por exemplo, no trânsito de Rio Preto, que é uma delícia? Só que eu não sou daqui, eu passo por aqui de vez em quando. Você se sente testado? Você se sente tentado no trânsito? Vamos chutar. 6 horas da tarde na Badiba City, 38 graus e você não tem ar-condicionado no seu carro. Que é o que eu passo. Então eu estou ofertando a vocês o que eu recebo. Você se sente tentado a ficar estressado? Isso é normal. No nosso nível espiritual, isso é normal. Raul Teixeira chega a dizer que a vantagem para nós, no nível espiritual do planeta, é o quê? Sentir-se tentado e resistir à tentação. Se você é um espírito que nem se sente tentado, em hipótese alguma, muito obrigado por ter vindo à minha palestra. Mas eu sei que você não vai aproveitar nada. Tudo que eu estou falando você já sabe, já pratica, e depois daqui tu vai voltar para o céu. Os normais sentem vontade, estão trabalhando para corrigir e ao mesmo tempo para suprimir o impulso, aquela vontade de falar, aquela vontade de fazer. Então Deus não podendo punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço, se nós estamos sendo punidos, se uma expiação nos visita, significa que nós fizemos o mal. Olha a lógica de Kardec. É uma lógica, gente, inexplicável, é uma mente brilhante. Então, quando eu vejo pessoas dizendo assim, está na hora de atualizar a codificação, Kardec ficou para trás, eu tenho até pena. E aqui não é crítica a ninguém, gente, é um desabafo de quem gosta de estudar. Dá pena, a gente não entendeu nada da codificação. Kardec é para ser estudado no mínimo mais 1000 anos ainda, para entender assim, metade do que tem lá. É profundo demais, é como mergulhar no oceano. A primeira vez que você mergulha, você afunda quanto? Quem me ajuda? Eu vou fazer de conta que no primeiro mergulho a gente vai direto para o oceano, tá, gente? Vou fazer de conta que o primeiro mergulho não é na piscina. Interpretar texto bíblico, interpretar texto de Kardec é como mergulhar. A gente vai aprofundando conforme vai dando conta. Significa dizer que a cada leitura de um livro da codificação, nós encontramos aspectos diferentes que na leitura anterior a gente não enxergava. Olha a lógica de Kardec. Deus não podendo punir pelo bem que você fez, nem pelo mal que você não fez, se estamos sendo punidos é porque fizemos. Gente, está textual isso lá no item Justiça das Aflições. E diz também, como eu já citei,
Todos os nossos males, todos os nossos momentos de dificuldade têm uma causa. Se Deus é justo no sentido absoluto da justiça, a causa das nossas dores também é justa. Todo mundo sabe disso? Todo mundo já leu isso? E mesmo assim a gente reclama? Mesmo assim a gente desanima cada vez que a dor bate na nossa porta? Ou só eu? Interessante, né? Olha como que só o conhecimento não nos muda. É necessário estudar, mas é necessário interiorizar isso. A cada ciclo de dor é necessário que cada um de nós olhe para dentro de si e fale, é necessário para o meu progresso. Posso estar sendo testado, posso estar resgatando o meu passado. Nós estamos em um mundo de provas. Isso. No livro Consolador, Emmanuel foi perguntado sobre isso. Gente, o que é prova, o que é expiação? E Emmanuel responde assim: a provação é a situação difícil do dia a dia, é a luta do dia a dia, que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho da ascensão espiritual. Me ajuda agora, quem são os discípulos rebeldes e preguiçosos? Vou mudar a pergunta, vai ficar mais fácil. Quem somos os discípulos rebeldes e preguiçosos? Então a provação nos prepara para o futuro, para as novas missões e para as novas tarefas que nós vamos ter que enfrentar. Porque progredir espiritualmente significa crescer, mas ter que encarar novos desafios. A quem muito foi dado, muito se pediria, disse Jesus. E a expiação, o que é? Linguagem de Emmanuel no livro Consolador. A expiação é a punição imposta ao malfeitor que comete um crime. Então é bom a gente entender isso. A expiação nos liberta do passado, mas o que nos prepara para o futuro são as provas ou provações. Exatamente aquelas que na maioria das vezes nós amaldiçoamos, nós reclamamos toda vez que um ciclo de dor nos visita. Pergunta, vocês fazem isso também ou só eu? Pensa nisso. É só você pensar o seguinte: como é que nós desenvolvemos virtudes cristãs se a nossa vida for uma moleza? Como é que você desenvolve paciência se a sua vida for uma tranquilidade? Como é que nós desenvolvemos paciência? Passando por situações difíceis. Quando a nossa paciência é testada, e por isso que o termo é prova é teste, mas principalmente quando a nossa paciência é, além de testada, treinada. Como é que a gente desenvolve paciência? Lidando com pessoas difíceis. Mas não nos enganemos, porque nós também treinamos a paciência dos outros. Cuidado com isso, porque quando eu falo que alguém treina a minha paciência, fatalmente todo mundo aqui buscou na mente alguém, né? Não posso deixar de perguntar isso, Abilinha. Alguém buscou a sogra na mente? Esquece. Se tiver sogras aqui, deu para entender que eu estou brincando, né? Nós somos testados e as nossas virtudes cristãs são treinadas o tempo todo. Gente, quantos testes de paciência todo mundo aqui enfrenta durante um dia? E nós estamos falando em paciência. Vamos colocar em outros termos? Quantos testes de otimismo, de vontade de viver, todo mundo aqui passa várias vezes por dia? Vocês concordam se eu disser que nós estamos sendo bombardeados por negatividade de todos os lados? Que notícias nós encontramos na TV, na internet, nos jornais e nas revistas? Quantos testes de otimismo, quantos testes com relação à nossa vontade de viver nós temos que enfrentar todos os dias da nossa vida? Mas é necessário entendermos que sem esses testes, ao mesmo tempo, sem esse treinamento, como é que a gente desenvolve paciência? E aí você pode aplicar esse conceito a todas as virtudes cristãs. Disciplina. E aí você pode buscar na sua mente aí outras virtudes cristãs necessárias ao nosso crescimento. Quando todas elas estiverem no ápice, quando todas elas estiverem em 100%, nós seremos espíritos puros relativamente ao desenvolvimento possível na Terra. Mas nesse primeiro momento é bom a gente entender o seguinte: o que nós estamos passando?
o melhor. O melhor para o nosso nível de desenvolvimento dentro do nosso planejamento. Muitos de nós estamos nos desamarrando de um passado. E já que Kardec nos disse que se Deus é justo, a causa é justa, e disse que ninguém sofre pelo mal que não fez, nem pelo bem que fez, se nós estamos sofrendo, o que nós fizemos na encarnação passada? Alguém aqui acha que foi missionário na encarnação passada? Por favor, você vai me aplicar o passe depois da palestra. Tem algum missionário? Está na hora da gente começar a chamar a responsabilidade. Eu não sei se isso acontece aqui em Rio Preto, Abilima, mas lá em Severino é um tal de botar a culpa no obsessor. E antes de sermos espíritas, a culpa é de quem? Do diabo, do demônio. E agora? Do obsessor. Sempre dos outros, né? Vocês repararam que a gente nunca tem responsabilidade? Antigamente era o diabo, agora é o obsessor. Gente, quando é que nós vamos chamar a responsabilidade para nós? Quando é que nós vamos dizer para nós mesmos, eu sou o artífice do meu destino? O que está acontecendo comigo? O que eu mesmo plantei. Então é justo? É justo? Absolutamente justo. Porque se não for absolutamente justo, se for relativamente justo, Deus está falhando. Eu não consigo admitir um Deus que falha. Está tudo certo. Então vamos pensar, é necessário nos desamarrar do passado. É necessário nos prepararmos para o futuro. E mesmo assim, muitas vezes nós nos surpreendemos amaldiçoando os ciclos de dor, que ainda são, infelizmente, necessários ao nosso desenvolvimento. Uma necessidade relativa, porque os espíritos mais maduros não precisam de dor para evoluir. Eles enxergam a necessidade de um trabalho, eles enxergam a necessidade do retorno ao plano físico para cumprir determinada tarefa, determinada missão, eles vêm e cumprem. Então, eles não precisam da dor. Mas nós, no nosso nível evolutivo, ainda precisamos. Então, a dor não é uma necessidade absoluta, mas é uma necessidade relativa. Por isso, nós vamos entender o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Quando um espírito amigo nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia, quem me ajuda? Aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofreis. Lembra disso? Bendizei. Mas esse é um processo educacional que talvez leve muito tempo. Bendizer a dor. E Kardec chega a ser tão lúcido que ele diz assim, se nós não podemos bendizer a dor, nós não podemos, se nós temos que bendizer a dor, nós temos que bendizer também a pessoa que nos serve de instrumento de dor. Aquela pessoa mais difícil. Aquela que nos testa para valer. Um dia nós vamos conseguir. Nós temos que caminhar para isso. Um outro item que vale a pena ser discutido também, Kardec chama de causas atuais das aflições. Porque outra tendência muito forte do movimento espírita é dizer que tudo é problema reencarnatório, como se a gente não estivesse fazendo nada de errado nessa encarnação. Tudo é problema reencarnatório, principalmente nessa época do ano, em que a gente se ilude com o tal do 13º. Consumismo, Black Friday. A gente gasta 3 vezes mais do que ganha e bota a culpa em problema reencarnatório. É isso, gente? É reencarnatório isso? Se eu gastei mais do que eu devia nessa encarnação, problema reencarnatório? E a gente vive fazendo isso. Kardec chega a dizer textualmente que a maioria das nossas vicissitudes está sendo causada nessa encarnação. Por falta de planejamento, por falta de humildade, por imprevidência. Aqui em Rio Preto tem gente impulsiva. Aquela que fala assim para você, desculpa, quando eu vi já tinha falado. Quando eu vi já tinha feito. Quer dizer, se eu sou impulsivo, se eu não tenho filtro intelectual, se eu não tenho filtro emocional, e quando eu vejo eu já falei, isso é problema reencarnatório? Pode até ser, mas é para a próxima encarnação, né? É plantado agora para resgatar depois. Reconcilia-te com teu adversário sem demora, disse Jesus, enquanto estás a caminho com ele. Então, quantos erros nós estamos cometendo e que estão induzindo-nos ciclos de dor e não tem questão reencarnatória na maioria deles. A grande maioria deles, gente, são escolhas mal feitas nessa encarnação, porque Deus nos deu o direito de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Quer entender o livre-arbítrio? O Livro dos Espíritos, 3ª parte das leis morais, a chamada lei de liberdade. Lá nós vamos entender com perfeição o que é livre-arbítrio.
Quer dizer, nós escolhemos mal e botamos culpa em problema reencarnatório. Por orgulho, às vezes a gente gasta mais do que devia, gasta um dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar gente que a gente não gosta. Isso acontece aqui em Rio Preto, é coisa de Severina só. Já pensaram nisso? Quantas vezes uma pessoa... Eu já vi isso acontecer, isso aqui não é brincadeira não. Eu vejo gente com um iPhone 5 no bolso e todo começo do ano ele reclama do preço do tomate. Paga R$ 2.500 num celular e R$ 12 o preço do tomate está caro. Interessante a gente pensar nisso. Será que a gente pode? Será que a gente precisa? Então, se você pode e você precisa, você pode comprar até 2 e me dar um. Estou aceitando. Não preciso, não posso, mas de presente, dá-se um jeito. Se você pode, se você precisa e não pode, pensa. Se você não precisa e não pode, passa longe. Cuidado com essa época de consumismo, gente. Porque estão fazendo a gente acreditar que a gente precisa de um caminhão de coisa que a gente não precisa. Às vezes a televisão da sala é tão grande que depois não cabe gente para assistir. A sala é pequena, a televisão é muito grande, só cabe desencarnar depois. Precisa? Não é crítica, se você acha que deve, só precisamos pensar. Às vezes a pessoa não pode, não precisa, mas quer encarar. Compra um carro em 90 prestações. A hora que chega na metade, ele deve o carro inteiro ainda. E já desvalorizou pela metade. Foi um ótimo negócio para a concessionária. Para a gente. Mas tudo isso para dizer o quê? Tudo que nós estamos sofrendo é problema reencarnatório, gente? Tudo foi plantado na outra encarnação? O movimento espírita está com essa mania. Tudo é reencarnatório, tudo é mediúnico. Como se nessa encarnação a gente estivesse agindo com perfeição absoluta. E como se a influência, e eu não estou dizendo que nós não sejamos influenciáveis, aliás, é questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos na nossa vida, nas nossas ações? Muito mais do que nós imaginamos, a ponto de algumas vezes eles nos dirigirem. E encarnado também, viu gente? Encarnado influencia encarnado, não tenhamos dúvida disso. Então nós não estamos desconsiderando esse fator, nós só estamos dizendo que a gente precisa parar de jogar a culpa nos outros. Se estão me influenciando é porque eu estou deixando. Esse é o principal fator da lei de influência. Só é influenciado quem quer, seja por qualquer motivo. Aí, para aprofundar nisso, a gente precisaria voltar para conversar de uma outra vez. Então, Kardec chega a dizer textualmente, a grande maioria dos nossos sofrimentos, das nossas vicissitudes, daquilo que não está dando certo, está sendo plantado agora. Nós precisamos parar de jogar a culpa de tudo em questão reencarnatória. Nem tudo é questão reencarnatória. Mas ele vai dizer também no subitem seguinte, causas anteriores das aflições. Porque nós não podemos dizer também que tudo foi plantado nessa encarnação. Algumas coisas têm um contexto reencarnatório. E as reencarnações, segundo Clélia de Plantier, no livro Obras Póstumas, e nós sabemos disso, elas são solidárias. O que foi plantado lá atrás pode nos influenciar hoje. Situações para as quais nós procuramos solução, situações para as quais nós procuramos saída e não encontramos. Parece que para qualquer lado que você olha, todas as portas estão fechadas. Essa tende, não dá para garantir, mas tende a ser uma questão reencarnatória. Quando é que uma porta vai abrir? Quando o ciclo se fechar. E quando é que o ciclo se fecha? A gente tem mania de falar, é quando o resgate acaba. Também, mas tem um outro fator que nós não estamos enxergando. Cada um dos ciclos de dor, cada um dos ciclos de vicissitude, não é só um resgate, tem também um aprendizado. Todos os ciclos de dor na nossa vida, gente, estão querendo nos ensinar alguma coisa. E eu apostaria que mais da metade de nós aqui não tem o hábito, na hora dos ciclos de dor, de mentalizar Deus, Jesus, os mentores dessa casa, seu anjo de guarda e falar assim, qual é a lição que está sendo ofertada para mim com isso que está me acontecendo? Como Paulo de Tarso faz no livro Paulo Estevão, cai do animal, ouve a voz de Jesus, vê uma luminosidade e pergunta para Jesus, que queres que eu faça?
Então, além do resgate, além de desamarrar do passado, desprender do passado e nos preparar para o futuro, cada um dos nossos ciclos de dor também tem uma lição para oferecer. Joana de Ângeles discute muito isso num livro que eu recomendo que vocês estudem. Chama Dias Gloriosos. Cada um dos nossos problemas, seja de saúde, seja financeiro, seja familiar, está nos trazendo uma série de lições, está nos trazendo uma série de fatores que precisam ser mudados. Mas a gente às vezes não tem a maturidade para pensar o que esse ciclo está tentando me ensinar. O que está sendo passado para mim. Mas a Clélia de Plantier diz, as reencarnações são solidárias. O que foi feito no passado pode estar influenciando o meu presente hoje. E não nos enganemos, gente, com relação a planejamento reencarnatório. Porque quando a gente pensa em planejamento reencarnatório, a gente imagina uma reunião onde os mentores espirituais se reúnem conosco para planejar uma encarnação. Será que é só isso? Várias encarnações são planejadas. Cada reencarnação, simbolicamente, nós podemos dizer que é um degrau. Eles planejam o lance de escada todo. Então, nessa encarnação, ele precisa desenvolver a paciência. Na próxima, vem uma outra virtude cristã. Nunca pensemos que o planejamento reencarnatório abrange uma única encarnação. É muito maior. E aí nós vamos entender a sublimidade do trabalho dos espíritos amigos e, principalmente, a sublimidade da doutrina espírita para nos mostrar isso com tanta clareza. Porque tudo isso existe para quê? Para nortear a nossa caminhada e fortalecer a nossa fé. Só para de reclamar frente aos ciclos de dor aquele que fortaleceu a sua fé. E no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos falar sobre a fé raciocinada. Aquela que unida à razão se tornaria inabalável. E tornando-se inabalável, só seria aquela que encarasse de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tudo isso nos foi ofertado para que a gente possa nortear a caminhada e fortalecer a nossa fé. Para que a gente possa olhar para nós mesmos e dizer, meu Deus, agora eu estou aprendendo a confiar em você, está tudo certo. O que nós estamos passando? Estejamos com dificuldades de saúde, financeiras, familiares, seja o que for. Nós estamos passando pelo melhor que nós precisamos. Pelo melhor que nós... Me ajuda? Das nossas necessidades. Por aquilo que de melhor pode nos ser ofertado, de acordo com o nosso plantio do passado, dentro de um planejamento reencarnatório, visando sempre um futuro cada vez melhor para nós. E é aí que Kardec vai falar para a gente também sobre os motivos de resignação. O que é resignar-se, gente? Quem me ajuda? Resignar significa o quê? Aceitar. Mas eu vou complementar com uma informação de Joana de Ângeles, de novo no livro Dias Gloriosos. Existem dois tipos de aceitação. Existe uma aceitação chamada de passiva. É aquela pessoa que, já que aceitou, cruza os braços e deixa a vida seguir o rumo dela. Existe uma aceitação que Joana de Ângeles está chamando de aceitação ativa. É aquela pessoa que entende, aceita, mas fica o tempo todo procurando solução para os problemas. Porque outro problema, outra questão que nós espíritas às vezes enfrentamos conosco mesmo, é achar que os espíritos vão resolver os nossos problemas. Não, quando o ciclo acabar, tudo se resolve sozinho. Será que é assim? Quando o ciclo acabar, as portas vão ser abertas. Mas se a gente não for lá olhar, ver se vale a pena, treinar o nosso discernimento, nada vai acontecer. Mas conforme nós vamos entendendo a ação de Deus na nossa vida, conforme nós vamos entendendo esse planejamento perfeito, porque não é possível, gente, que um Deus que toma conta de 200 bilhões de galáxias perdeu o controle da tua vida, ou da minha. Um Deus que toma conta de um universo intergaláctico, segundo a ciência, em torno de 200 bilhões de galáxias, ele não pode ter perdido o controle da nossa vida. Não é possível que ele perdeu o controle de uma vida. Então, o que está acontecendo com a gente? O melhor. Por mais que seja desagradável. Por mais que seja complicado. Por mais que seja difícil de enfrentar. Cada um de nós está enfrentando o melhor. Deus está usando no nosso progresso, ou
para o nosso progresso. Deus está usando na tua vida, na minha vida, as melhores ferramentas pedagógicas que Ele tem. Está tudo certinho. Jesus chega a dizer que nenhuma folha cairia de um galho de uma árvore sem que o Pai permitisse e ao mesmo tempo soubesse. E que até os nossos fios de cabelo estariam contados. Me ajuda agora. Se nenhuma folha cai de um galho de uma árvore sem que o Pai saiba, e até os nossos fios de cabelos estão contados, então Deus sabe o que está acontecendo com a gente? E você acha que Ele permitiria dor na nossa vida se não fosse necessário, se não tivesse um objetivo útil? Então está tudo certo? Tá. Tudo perfeito. Nessa perfeição absoluta do Criador. Nessa perfeição que toma conta de um universo inteiro, se é que existe um universo só. Porque tem um físico em São Carlos que tem um raciocínio interessante. Segundo a ciência, o universo tem 15 bilhões de anos. Quantos anos tem Deus? Ele é eterno? Segundo nós acreditamos? Então o que ele ficou fazendo antes de 15 bilhões de anos atrás? Então eles trabalham com o conceito de não mais de universo, mas de multiversos. Muitos universos, sabe Deus quantos? Então não é possível que um Deus que toma conta disso tudo perdeu o controle da nossa vida, gente. Está tudo certo. O que nós estamos precisando fazer é enfrentar. Mas enfrentar com sabedoria. Aprender a automatizar a calma, a respiração, o raciocínio. Fé raciocinada é isso. Para e pensa, qual é a solução do problema? Tem como solucionar? Então vamos solucionar. Não tem? O que nós precisamos fazer? Conviver com a situação da melhor forma possível. Porque se nós nos estressarmos, nos desencarnarmos por causa do estresse, o que André Luiz encontrou no plano espiritual? 8 anos de umbral. Agora me ajuda, nós estamos correndo esse risco? Cuidado com a resposta, hein? Que às vezes a gente fala assim, não, eu estou tranquilo, será? Será que cada vez que um ciclo de dor nos visita, nós estamos tranquilos? Será que não está na hora da gente começar a colocar em prática todo esse conhecimento espírita que nós temos? Será que não está na hora da gente entender que a cura verdadeira é de dentro para fora? E a maioria de nós está buscando uma cura de fora para dentro? Eu não sei se isso acontece aqui em Rio Preto, gente, mas lá em Severina tem gente que pode assistir a palestra de Divaldo Franco. Se ele não tomar o passe, ele perdeu a viagem. É como aquela pessoa que vai na academia, treina 3 horas, mas esqueceu de tirar a selfie para botar no Facebook. Perdi o treino. Existem pessoas que, se não receberem o passe, eu não estou desmerecendo o passe, não me entendam mal. Eu acho o passe um fenômeno extraordinário, estudado em várias obras de André Luiz. Então nós vamos ver lá como é que é a transmissão de energia, absorção, os centros de força, perispírito, um fenômeno extraordinário, mas nós não podemos nos acomodar. Não, o passe vai resolver os meus problemas. Sem passe eu não sou nada. O passe é um paliativo, é uma ajuda. Mas se eu não fizer a minha parte, então nós precisamos pensar nisso, chamar a responsabilidade para nós. E por isso que Kardec fala em motivos de resignação. Quando nós entendemos essa ação providencial de Deus, quando nós entendemos que aquilo que nos parece uma tragédia nada mais é do que uma ferramenta pedagógica para nos mostrar um ponto onde nós precisamos nos melhorar, aí nós vamos entendendo que Deus é esse que a doutrina espírita está nos mostrando. Aí a gente vai se acalmando. Meu Deus, está tudo certo. Muito obrigado, Senhor. Mais um dia. Vai ser fácil? Muito provavelmente não, mas o que estiver ao meu alcance fazer para dar certo, eu vou fazer. O que não estiver, porque o ciclo não se encerrou ainda. Eu não fechei o ciclo de aprendizado. Eu não tirei todas as lições que podem ser tiradas. Motivos de resignação. Ninguém se resigna verdadeiramente sem entender. Mesmo que seja um entendimento relativo, no nosso nível. Mas ninguém se resigna verdadeiramente sem entender o que Deus espera de nós. Sem entender de que forma Deus age nas nossas vidas. Por isso que muitas pessoas que acreditam no sofrimento eterno entram em parafuso. Porque por causa de um erro pequeno,
ele começa a se condenar. Meu Deus, errei. E agora? Estou condenado ao inferno. E aí eu me lembro da questão 171 de O Livro dos Espíritos. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E o Espírito de Verdade responde que é na revelação da lei de Deus e na sua justiça, pois repetimos constantemente, o bom pai nunca fecha ao seu filho a porta do arrependimento. Então Deus leva em conta o nosso arrependimento? Sempre. Desde que depois do arrependimento venha o esforço reparador. Se quiser confirmar isso, dá uma olhada na questão 182 do Livro Consolador. Perguntaram a Emmanuel, o remorso é uma punição? E Emmanuel diz assim, o remorso é a força que prepara o arrependimento, como o arrependimento, precede o esforço reparador. Então, toda vez que nós sentimos o remorso, porque nós ainda somos altamente imperfeitos e cometemos falha, gente, isso é natural. A gente tenta não cometer, mas nós vamos escorregar ainda, viu? Não queiramos passar 24 horas sem errar, porque é meio difícil. Toda vez que nós cometemos uma falha no sentido moral e sentimos o remorso, entendamos. Olha o mecanismo psíquico que Emmanuel está trazendo para a gente. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Depois do remorso, é necessário que nós nos arrependamos. Meu Deus, me dá a oportunidade, eu preciso fazer de novo. Porque foi o que ele disse. Assim como o arrependimento, precede o esforço reparador. O que é o esforço reparador? Os ciclos de resgate, que nós comentamos lá atrás. Lembra? Da expiação que nos desamarra do passado? Pois é. Então nós precisamos encarar tudo isso com mais sabedoria. Nós precisamos encarar isso com mais lucidez. Com mais paciência. Cientes de que Deus está oferecendo para nós o melhor que nós precisamos. Chico Xavier chegou a falar sobre isso. Nascestes na família certa, na casa certa, na profissão certa. Está tudo certo. E o dia que nós confiarmos verdadeiramente em Deus, nós vamos agradecer tudo que nós temos. Porque diz um amigo dessa casa também, Jamiro, aí de Araguari, ele fala assim, todos nós aqui temos tudo que nós precisamos. E muito mais do que nós merecemos. Porque, gente, puxa a ficha reencarnatória para ver. Que é um outro item que Kardec discute também. Esquecimento do passado. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei o que eu fiz na encarnação passada, André. Eu falo, graças a Deus. Sugestão de amigo, não procura. A menos que a tendência do movimento espírita se confirme. Porque o movimento espírita é uma tendência... Se você perguntar aqui para 400 pessoas o que foi na encarnação passada, não tem um bêbado, não tem um mendigo, não tem uma prostituta. Só tem rei, faraó, príncipe, não é isso que nós fazemos? Pois é. Aí a gente vai buscar o que fez lá atrás e quebra a cara. Por que nós estamos sofrendo? Porque a gente foi tudo Bezerra de Menezes? Só Joana de Ângeles. Tudo da equipe de Emmanuel. O que nós fizemos no passado para passar pelo que nós estamos passando, gente? Nós precisamos ter consciência disso. Não é conhecimento, é consciência. Foi bom ter lembrado disso. Muitos de nós temos conhecimento de reencarnação, mas não temos consciência reencarnacionista. E é aí que está o problema. Conhecimento de reencarnação é conhecer a teoria. Consciência reencarnacionista é saber que muita coisa que nós estamos passando, a minoria, segundo Kardec, mas algumas coisas pelas quais nós estamos passando foram plantadas em outra encarnação. E Paulo de Tarso explicou o mecanismo disso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Tudo me é lícito, livre-arbítrio. Mas aquilo que for contrário à lei de Deus, não convém, eu não deveria fazer. Então nós precisamos encarar tudo isso com sabedoria. Sempre tentando conectar com o alto. Porque, em geral, quando a dor nos visita, o desespero, a revolta é tão grande que a gente conecta com a parte baixa. Aí a gente não vai achar a resposta. Muito pelo contrário. A chance de perder o controle é maior ainda. Essa é uma das dicas que a Joana dá nesse livro chamado Dias Gloriosos. Na hora do problema, acalma, conecta com o alto. Porque aí nós vamos ter uma chance de enxergar o que fazer. É um automatismo que precisa ser refeito, porque o nosso automatismo na hora do problema, na hora do desespero, é fazer o quê? Reclamar, respirar curtinho, né, fungando,
aquela respiração curta, ofegante, acalma, respira fundo, eleva o pensamento. Aí nós vamos conseguir, ou pelo menos treinar para conseguir encontrar a solução dos nossos problemas. Mas não aleguemos o esquecimento do passado como uma dificuldade. O esquecimento do passado é uma bênção. Mas tem uma colocação de Kardec nessa parte, o esquecimento do passado, que eu acho extraordinária. Dá para saber o que eu fiz na encarnação passada, gente? Ou é totalmente impossível? Dá para saber. Qual é o meio mais seguro? Alguém pode pensar assim, procurar um médium. Sugestão de amigos, sem desmerecer ninguém, não faça isso. Porque entre o que a espiritualidade está passando e o que o médium absorve e interpreta, pode ter uma distância. É arriscado. Como é que Kardec nos ensina a entender, não quem nós fomos, mas o que nós fizemos em encarnação passada? Quem lembra desse item? Pelas nossas tendências. Olha para o que você faz hoje, você vai saber o que você fez na encarnação passada. Olha para o que você gosta, para o que você não gosta, para o que você odeia. Ou a gente não odeia nada. Que ensinaram para nós que o cristão não pode sentir ódio e a gente finge que não tem. Cuidado. Cuidado, porque a gente vai engolindo, a gente vai escondendo determinados sentimentos dentro de nós, só que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que vomitar isso e a coisa vai ser feia. Porque ensinaram para a gente que o cristão não pode ter ódio, que o cristão não pode ter inveja, a gente fica fingindo que não tem. Quando na verdade a gente tinha que olhar para dentro de nós e ver se tem para trabalhar. Então, o primeiro fator para corrigir ódio, inveja, culpa, é admitir que tem. Tem um vídeo que corre pelo WhatsApp aí de Divaldo Franco dizendo assim, é muito mais maduro para cada um de nós admitir que sente o que não deveria sentir para poder corrigir. É muito mais maduro espiritualmente eu olhar para mim e falar, não, infelizmente eu estou com raiva do fulano. Infelizmente eu estou com inveja do ciclano. Porque admitindo eu vou trabalhar para corrigir. Primeira coisa para a gente corrigir, admite. Não precisa admitir em público, não. Não tem necessidade nenhuma, até porque eu não sei se aqui em Rio Preto é assim, mas lá em Severínia, admitir em público, gente, daí meia hora o WhatsApp da cidade inteira recebeu. Isso quando o William Bonner não fala no Jornal Nacional. Admite para você, infelizmente eu estou com raiva. Infelizmente eu estou com inveja. Infelizmente eu tenho um complexo de culpa, porque admitiu, abriu a porta para começar a trabalhar. Para começar a escoar esse tipo de energia, mas não aleguemos. Esquecimento do passado, como uma das dificuldades para corrigir as nossas imperfeições. Pelas nossas tendências, nós temos uma boa noção daquilo que nós fizemos e que precisa ser corrigido. Então nós vamos entender que além do bem-aventurados os aflitos, outra coisa muito importante que dá para amarrar, conhece-te a ti mesmo. Porque sem autoconhecimento, gente, não tem reforma íntima. Se alguém aqui corrigiu uma imperfeição que não enxerga, que não conhece, eu vou ter que voltar a acreditar em milagre. Você só corrige imperfeição que você conhece. Nós só corrigimos imperfeição que nós identificamos. Então é necessário olhar para dentro. Identificar o que não está correto. Identificar o que está nos prendendo ao sofrimento. E trabalhar para corrigir. Muitas vezes em conjunto, outras vezes individual. Aí são situações que cada um vai ter que saber fazer a leitura. Mas a gente não corrige tendência que a gente não conhece. Porque nós podemos confiar, sem medo de errar. Quando a gente falar, vou corrigir, de verdade, não é o da boca para fora, não é aquele quero, mas não quero. Quando a gente disser, vou corrigir, vou estudar, vou identificar, Jesus vai estar com a gente. Porque Ele espera que nós façamos isso. Ele espera que a gente bata de frente com esses fatores que estão nos prendendo ao sofrimento faz quantos milênios? É como se Jesus dissesse, meu filho, você vai dar um passo à frente quando? Pode vir, eu estou contigo. Estou do teu lado. É aquele irmão mais velho. É aquele amigo incondicional de todas as horas. É o primeiro consolador, porque lá na frase de João 14, que eu citei no começo, ele fala que nos enviará outro consolador. Se ele vai enviar outro, porque alguém já veio.
Ele é o Consolador por excelência. Eu não conheço, gente, de fundo do coração, frase mais consoladora, versículos mais consoladores, do que aquele que ele nos ofertou, no texto de Mateus, no capítulo 11, entre os versículos 28 e 30, que Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Obrigado, muita paz.